Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Então, nós estávamos na aula anterior de ciências falando sobre as células. Lembra que eu pedi para fazer um desenho e vocês ainda estão, algumas pessoas precisam me entregar esse desenho, certo? Mandar uma foto, tá bom? Então, nós estamos falando sobre as células e vamos relembrar. Então, o nosso corpo humano é formado por milhares de pequenas partes vivas. E isso nós chamamos de células, certo? Nós temos as células eucarióticas e as células procarióticas, tá bom? E hoje nós vamos falar sobre os tecidos. Professora, qual a página? Página 72. E para casa, agenda, para casa, página 74 a 76. Repetindo, página 74 a 76. Parece até um bingo, né? Vamos lá. Então, se o nosso corpo é formado por vários tipos de células, certo? Que estão agrupadas, e aí essas células realizam atividades que mantêm o nosso corpo vivo. Então, nosso corpo, vamos lá falar novamente. Nosso corpo é formado por várias células, diversas células. E aí essas células agrupadas, elas fazem atividades, realizam atividades que mantêm o nosso corpo vivo. E essas células, certo? Um grupo de células semelhantes, elas formam os tecidos, tá bom? Lembrando que, se eu tenho aqui um grupo de células que desempenham uma função específica, eu vou ter ali um tecido, certo? Então, o que é tecido? O tecido é um agrupamento de células que realizam atividades semelhantes, certo? Com algumas funções específicas. Eu tenho várias células lá trabalhando e elas trabalham iguais ou parecidas, certo? Elas têm a mesma função, desempenham a mesma função. Aquele grupo que está ali de células vai formar o grupo dos tecidos, tá bom? E aí, os tecidos, eles têm 4 tipos. O corpo humano é formado por 4 tipos de tecidos. Quais são eles? Epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. E é hoje que nós vamos falar sobre esses 4 tipos de tecido. Mas antes disso, uma curiosidade. Quem estuda os tecidos, professora? Quem estuda os tecidos é a histologia, certo? A histologia é a área que estuda os tecidos, tá bom? Vamos lá. Vamos conhecer os tipos de tecidos do nosso corpo. Nós temos aí o tecido epitelial, que são revestimentos do corpo, sensibilidade e secreção de substâncias. Vamos ler sobre eles? Página 72. Tecido epitelial é formado por células das mais variadas formas e tamanhos. Então, o tecido epitelial tem somente um tamanho? Não. O tecido epitelial é formado por células de vários tamanhos, formas e tamanhos, certo? Esse tecido cobre toda a superfície externa do nosso corpo, revestindo também diversas cavidades internas do organismo. Por exemplo, nós temos aí essa imagem, certo? Que constitui a nossa pele. Veja a grande quantidade de células das mais variadas formas e tamanhos. Nós temos das maiores, das menores. Então, nós temos aí a questão da nossa pele. Essa imagem é o tecido epitelial da mão, tá bom? O tecido epitelial pode apresentar diferentes espessuras de acordo com a porção do corpo que reveste. Essa camada é a mais espessa nos locais que há uma maior
um maior atrito mecânico, como as plantas dos pés e das mãos. Ou seja, na mão nós temos uma maior quantidade, certo? De células, tá bom? Porque é um local que tem muito atrito, certo? Nós pegamos em muitas coisas, nós andamos e o nosso pé, né, a planta do pé, ele tem contato direto. Então vocês percebem que é uma camada mais áspera, né? Então esse tecido, ele consequentemente vai ter uma espessura maior, tá certo? Lembrando que o tecido epitelial, ele está revestindo o nosso corpo, certo? Revestindo. Então a pele é um exemplo de tecido epitelial. E nesse tecido vai ter lugares que vão ter uma espessura maior, certo? Ou seja, vai ter uma porção que reveste, uma porção maior que vai revestir. Por quê? Porque é um local que tem um atrito mecânico, ou seja, que tem uma porção maior de tela ou de pele, porque está em atrito a todo instante. E aí, como ele traz no exemplo do livro, que são as mãos, ó, vocês percebem que aqui é um pouco mais delicado e aqui vocês percebem que é um pouco mais áspero. E a planta dos pés, certo? Que está em atrito no momento que nós estamos andando, tá bom? O tecido epitelial é dividido em dois tipos de acordo com a sua função, certo? Nós temos aí o tecido epitelial de revestimento e o tecido epitelial glandular. Professora, e o que é o tecido epitelial de revestimento? Veja, revestimento já vem da palavra revestir. Então, vai revestir a parte mais externa do nosso corpo. Então, facilitando a percepção do ambiente por meio do sentido tátil. Então, eu consigo sentir, certo? Que a minha pele que está sendo, meu corpo está sendo revestido pela minha pele, é o tecido epitelial de revestimento, certo? Porque eu consigo ver ele por meio do sentido tátil, tá bom? E também reveste os nossos órgãos internos. O segundo é o tecido epitelial glandular, que é responsável pela formação de secreções em várias partes do corpo, como as glândulas salivares, certo? Presentes na cavidade bucal, que são estruturas especializadas na produção de saliva. Então, as glândulas salivares faz parte do tecido epitelial glandular. Vocês percebem que ela libera secreções. E que secreções são essas? A saliva. Vocês a todo instante estão engolindo saliva. Então, esse tecido que reveste a língua, né? As glândulas salivares, eles produzem secreções. E essas secreções são as salivas. Tá bom? Vamos agora para o tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo possui as funções de sustentação, preenchimento e transporte de substâncias. Vamos lá para a leitura. O tecido conjuntivo é associado aos demais tecidos do corpo, dando-lhes sustentação. É o grande responsável pelo estabelecimento e pela manutenção de forma do corpo, mantendo as células unidas e fornecendo suporte mecânico. E aí ele tem uma grande variedade de tipos celulares. O tecido conjuntivo também participa ativamente nas funções de defesa do organismo. Quando temos uma inflamação na pele, algumas células presentes no tecido conjuntivo participam do processo inflamatório, que é uma resposta do organismo a infecções ou a substâncias químicas irritantes. Por exemplo, quando vocês na pele tem alguma inflamação, você percebe que o tecido conjuntivo, ele vai ali, para sustentação, certo? Para sustentar, ele vai com essa função de preencher.
Então, ele é como se fosse um mecanismo de defesa do nosso organismo. Então, esse é o tecido conjuntivo. Então, ele transporta substâncias, certo? Para que realmente, no momento que nós temos essa inflamação da pele, essas células que estão lá presentes na nossa pele participem desse processo inflamatório, certo? Então, ele também dá respostas do organismo, tá bom? Vamos agora para o tecido muscular, que é formado por células alongadas e especializadas. Página 73, certo? Tecido muscular. O tecido muscular é formado por células alongadas, certo? Então, como eu coloquei aqui, ó, muscular, por células alongadas e especializadas em contração, ó, contração, tá bom? Esse tecido compõe os músculos do corpo e apresenta uma grande capacidade de contração e relaxamento, tá bom? Ó, contrair, relaxei, contrair, relaxei, certo? Então, o tecido muscular, quando todo mundo vai para a academia, vocês estão aí trabalhando a questão dos tecidos musculares, né? Que estão, ó, voltados à contração e relaxamento. Então, esse tecido, ele consegue contrair e relaxar, tá bom? E aí, esse tecido está no nosso corpo, consequentemente, né? E existem diferentes tipos de tecidos musculares, que são classificados em 3. Ó, o tecido muscular estriado esquelético, o estriado cardíaco e o muscular liso. Professora, os estriados esqueléticos são constituídos por esse tecido boa parte dos músculos do nosso corpo, como os braços e das pernas. São músculos que controlamos suas ações. Então, eu controlo a ação desse músculo. Então, o músculo do braço, o músculo que está presente nas minhas pernas, é um tecido muscular estriado esquelético, porque eu consigo ter o domínio do movimento, certo? Eu consigo controlar as ações desse músculo. O tecido muscular estriado cardíaco é o tecido que forma a camada muscular do coração. Cardíaco, coração. Vamos lembrar, certo? Tecido muscular estriado cardíaco está aí revestindo, a camada muscular do coração. E aí ele possui uma musculação. Deixa eu só pegar a palavra aqui. Ele possui uma contração involuntária. Porque eu não vou dizer, vai, bate o coração, vai. Não, eu não vou falar assim, né? O tecido, ele é involuntário. Ou seja, nós não coordenamos esse tecido. Ele tem uma ação involuntária. E também nós temos o tecido muscular liso, que é o tecido de ações involuntárias, encontradas nos órgãos internos, por exemplo, a bexiga, o estômago, tem movimentos, tem ações involuntárias, porque nós não temos controle dessas ações. Então, tecido muscular liso, nós não temos o controle dessas ações, e são tecidos que têm ações involuntárias e são encontrados nos órgãos internos, certo? Então, nós temos aí esses 3 tipos de tecido. Eu vou deixar um vídeo para vocês no WhatsApp hoje, para vocês assistirem sobre os tipos de tecido. Temos também o tecido nervoso, certo? O tecido nervoso. O tecido nervoso constitui o cérebro, a medula espinhal e todos os nervos que encontram-se distribuídos pelo corpo. Então, o tecido nervoso constitui o cérebro, a medula espinhal e todos os nervos que encontramos distribuídos no nosso corpo. Então, ele é principalmente formado por células nervosas denominadas neurônios, tá bom?
bom? Anotem aí. É formado principalmente por células nervosas denominadas neurônios. Eu vou deixar um vídeo falando sobre todos os tecidos, certo? E aí, as células nervosas são responsáveis por coordenar, certo? Por coordenar todas as ações do nosso corpo. Dentre as funções desse tecido está de conduzir para o cérebro e a medula informações externas, ou seja, informações do ambiente ou do próprio organismo para que sejam processadas e então o corpo emita uma resposta, certo? Esses tecidos está relacionado à questão de informações, né? De processar informações. E aí, é através do sistema nervoso que podemos nos relacionar com o meio à nossa volta. Percebemos os sons do ambiente, como buzinas, músicas e sons de animais. Ou seja, tá ali, aí o tecido nervoso, ele vai levar informação para o seu cérebro. Então aí você vai conseguir interpretar, certo? Porque vem uma informação externa, ou seja, uma informação do ambiente e foi processada para que o seu corpo emita uma resposta. Então quando fica aquela buzina, aí você já tem uma resposta, ó. De tapar os ouvidos, ai meu Deus, essa buzina terrível que não para. Então esse tecido tem essa função, esse tecido nervoso, certo? Se você acidentalmente tocar em um objeto quente, como uma panela ou água fervendo, rapidamente seu corpo irá se afastar. Você não vai topar na panela e vai ficar lá, ó, a panela quente. Não. Quando você toca, você logo tira, porque você não vai ficar com sua mão em uma panela quente, né? Então, o tecido nervoso, ele emite uma resposta. Essa resposta é de afastar. Porque você não vai ficar lá com ela quente se queimando, não. Então, o tecido nervoso tem essa função, certo? Porque ele vai levar, enviar ao cérebro essa sensação de perigo. Então, ele retoma uma resposta, que a resposta é o quê? É avisando que você pode se machucar e aí, consequentemente, você afasta, tá bom? Então, essas respostas geralmente ocorrem muito rápido. Porque, imagina, você está fazendo uma coisa aqui que você já tira, né, a mão. Então, essas respostas são rápidas. E aí, nós temos uns tecidos, certo? Aqui, ó, tecido sanguíneo, adiposo e ósseo. Professora, por que você disse que era somente 4? Porque o tecido sanguíneo, no livro de vocês não traz, certo? Mas o tecido sanguíneo, o tecido adiposo e o tecido ósseo são tecidos conjuntivos, tá bom? Então, o tecido conjuntivo ele é dividido em adiposo, sanguíneo e ósseo, certo? Vamos lá. Ele ainda tem o cartilaginoso, mas no livro de vocês não traz. Mas depois vocês vão ver de acordo com os assuntos. Mas, lembrando, tecido sanguíneo, anotem aí, do lado, ó, conjuntivo. Tecido adiposo, conjuntivo. Tecido ósseo, conjuntivo. O livro de vocês não traz, então bota essa informação aí do lado dos tópicos. O tecido sanguíneo, como o próprio nome já diz, sangue, certo? Realiza várias funções, como o transporte de nutrientes. Lembrem que as funções do tecido conjuntivo é preenchimento ou transporte. Então, o sangue faz essa função. Consequentemente, ele é um conjuntivo, porque ele transporta, certo? Transporta os nutrientes através dos vasos. E aí também a eliminação de resíduos nocivos ao corpo. E ainda ele captura micro-organismos invasores que causam doenças como bactérias. Então, ó, ele vai dar uma sustentação e ele vai transportar através dos vasos, certo? Então, nós temos aí tecido sanguíneo, que é um exemplo de tecido conjuntivo.
função reservar gordura em suas células que estão localizadas principalmente embaixo da pele e servir como isolante térmico natural, fazendo com que a temperatura do corpo mantenha-se constante. Então, ele tem aí como um preenchimento, ele sustenta a questão da temperatura, né? Ele sustenta a questão embaixo das células, ele vai sustentar, ele vai reservar a gordura, certo? E aí, ele vai servir de isolante térmico, ele vai manter aí a temperatura do corpo constante, certo? Além disso, o tecido adiposo funciona como uma importante reserva energética. A gordura acumulada nesse tecido é utilizada para a produção de energia, usada nas nossas atividades diárias. Então, o tecido adiposo tem uma importante função. A questão da gordura não é a gordura ruim, é a gordura normal, né, que você capta no momento da sua alimentação. Então, ele vai transportar essas substâncias e vai reservar para que essas substâncias elas se tornem energia, certo? Então, para você correr, para você brincar, para você pular, você precisa de energia. E esse tecido adiposo, ele reserva essas gorduras, né? No momento que você está ingerindo, ele reserva essa gordura logo embaixo da pele, né? E aí essa gordura ela vai se tornar em energia, ele vai transformar, ele vai produzir energia, certo? E o tecido ósseo é o principal componente dos ossos, tecido ósseo, osso, certo? É o principal componente do osso que forma o esqueleto, que é responsável pela sustentação. Nós tivemos aí transporte, tecido sanguíneo, preenchimento, tecido adiposo, e sustentação, certo? É o tecido ósseo. Ele é responsável pela sustentação do corpo. Nós só conseguimos estar sustentados, nós podemos ficar em pé por conta do nosso esqueleto e por conta do tecido ósseo, certo? E também quando nós estamos nos locomovendo, certo? Principalmente está aí participando desse processo o tecido ósseo, certo? Sustentação e locomoção tem a ver com a questão das funções do tecido ósseo, tá bom? E quando esses órgãos trabalham em conjunto, passam a formar um sistema. E esses sistemas nós denominamos de organismo, certo? Professora, vamos lá para as questões. Todo o nosso corpo é formado por muitas células? Sim, nosso corpo é formado por muitas células, certo? E essas células, quando elas trabalham em funções semelhantes, nós chamamos de tecido. A epiderme é formada pelo tecido epitelial? A epiderme é formada pelo tecido epitelial. Lembre, nós temos dois tipos de tecido, certo? Epitelial. Nós temos o revestimento e o glandular. E aí, lembre que quem forma os ossos é o tecido ósseo. E o tecido nervoso ele é encontrado no cérebro, tá bom? Falamos mais sobre o tecido epitelial, vamos rever. Tecido epitelial glandular, que é responsável pela secreção, certo? Em várias partes do corpo. E o epitelial de revestimento tem a função de revestir os órgãos internos e externos e proteger a pele, tá bom? Então nós temos aí vários tipos de tecido. Nós temos também as imagens que configuram esses tecidos. Na terceira questão, ele vai pedir bem sobre isso, e no livro de vocês tem essas imagens. E aí, depois, na quarta questão, ele traz aí sobre uma pesquisa que você tem que fazer sobre algum tecido, certo? E você vai escrever o que você sabe sobre ele, ou você pode pesquisar, tá bom?
casa, página 74 a 76. E até a próxima aula. Se não entendeu, eu dou uma revisada no nosso dia de correção online.